E aí, começando mais um Roda de Polga aqui diretamente da Avenida Paulista, Rede TVT, salve! É o nosso papo diário aí, nosso bate-papo sobre cidadania, cultura, educação, skate. Agradecendo sempre nossos parceiros, Rede TVT, Instituto Modernista e Federação Paulista de Skate. Apresentando aqui hoje eu, Henrique Celso, skate, músico, pai, filho, tudo mais aí. E o meu parceiro aqui, professor Bruno, presidente da Federação Paulista de Skate, ativista do coletivo Quintal do Ipiranga, da galera do skate da arte ali, da região do Ipiranga, Cambuci. Salve, Bruno. Salve, tamo junto, sejam bem-vindos. Vamos que vamos, tamo aí na atividade. Valeu, salve, meu irmão. Bom, hoje a gente tá sempre aqui com bons convidados e amigos, um bate-papo aí construtivo. Começar com ela, formada em História da Arte, pesquisadora, curadora de arte e ativista em diversos coletivos. Maria Menezes. Salve, minha amiga. Salve, boa tarde. Boa tarde, obrigada aí pela presença. Bom estar aqui com vocês. Legal. Artista, ativista, gestor público, doutor honoris causa pela Faculdade Febraica e formado em Design Digital. Dani de Souza, meu brother. Salve, meu irmão. Salve, salve, Henrique. Salve, Bruno. Chique, hein? Salve, Maria. Hoje tá pesado o negócio aqui. Satisfação aqui com vocês aqui, qualquer cara. coisa não, aqui é só irmandade. Bom, começar perguntando para Maria. Maria, fala um pouco sobre sua história, sua infância, a cidade de onde você veio, um pouco dessa relação também de território, cultura, dessa região e como foi essa sua criação e como você chegou também, que despertou essa ideia de trabalhar com arte, curadoria, arte de rua. Fica à vontade para falar sobre. Quanta coisa, né? Oh! Acabei de fazer aniversário, então... Feliz aniversário, saúde, sucesso. Feliz aniversário, parabéns. Pensar na infância. Ah, cara, vamos lá. Até chegar nas artes, né? Uhum. Bom, eu venho de uma família que a gente tá na Paulista, né? Pra mim é bem significativo, porque eu lembro da minha mãe sair de casa, assim, eu moro com minha mãe, morava, né, com minha mãe, com meu pai e com os meus irmãos. E minha mãe, com a gente pequenininho, assim, ela sai trazendo a gente para Paulista para ver a exposição do Bicentenário de Darwin no MASP em 2006. Ela bióloga, né? Então vamos ver a exposição do Darwin. Legal. Então, na realidade, eu vim de uma família que ela é muito permeada pela cultura, muito sobre ouvir música e escutar música. A gente sempre foi muito de escutar música em casa. E minha mãe sempre pintou. Então, acho que eu venho desse berço onde a cultura ela se fazia presente. E era inevitável andar nas ruas, né, nessa região do ABC Paulista, muito permeada pelo grafite, pelo movimento punk, e não se deparar com isso é impossível, né? E acho que quando a gente vem de um berço que nos ativa para a sensibilidade, a gente vira um radar, né? Tudo que chama, a gente vai, né? Mas eu era adolescente quando a minha mãe ela começou a ver um coração sendo pintado pela cidade, Yuri Zamboni, em Mauá, e aí ela chamou muita atenção, né? Ele sempre escrevendo existe amor em SP, existe amor em SP, meio que em resposta ao crioulo, né? E aí ela olhava aquilo e ela pintava em tela, né? Com óleo. Aí ela virou e falou assim, nossa, que bonito isso, né? De pintar no muro, eu queria aprender. E aí eu fui num ritmo meio Maria Bethânia, assim, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Fui buscar aula de grafite, acabou que eu fiz aula de grafite. Não ensinei minha mãe, mas eu me apaixonei. E faz 10 anos que eu pinto. E aí começou essa proximidade com o grafite, né? Então acho que eu venho de uma cidade, de um contexto do ABC Paulista, que ele é muito propício, né? Quem tiver com a sensibilidade ativada nesse contexto vai ser afetado, né? E acho que as pessoas também se encontram, assim que eu e o Denner a gente se encontra também, né? Nos trajetos das artes. Tomo contato com a Pinacoteca de Mauá, começo projetos com a Pinacoteca e depois entro na universidade, né? E aí a história da arte acabou sendo inevitável também. Que é um curso que ele não é... A prática da história da arte é a prática da escrita, né? Então, quando a gente fala em artes visuais, nós falamos sobre aprender a pintar, aprender a usar técnicas de gravura, etc. A história da arte, você aprende a escrever a história da arte, né? Então, você se torna um agente de pensar como a arte foi produzida no passado, mas também como ela é produzida agora, quando você pensa arte contemporânea.
E então desde então eu tenho me colocado como agente de construção também disso no ABC Paulista, em Mauá, em contato com outros artistas. Eu acho que hoje eu estou menos artista, né, e mais no campo da história da arte, da curadoria. Nossa, que história linda e muito parecida até com uma das nossas convidadas que veio aqui também, a Mel, que é artista. Teve família também da arte que incentivou e muito legal, muito legal. E eu ia te perguntar sobre qual mulher que te... Qual foi a mulher que deu esse destaque para você em termos da arte, né? Quem te influenciou no campo da arte, assim, mulher? Ou da região do ABC, ou do geral, mundial, pode ser. Quem que te influenciou? Acho que eu posso falar, assim, a primeira grafiteira que eu conheci é a Kel. Kel é uma grafiteira de Mauá também. E maravilhosa, assim, com estêncil. Então, eu lembro de estar, por exemplo, nas oficinas culturais, eu fazia aula com um grafiteiro chamado Boné. Na época, eles eram casados. E ela foi dar uma aula de estêncil pra gente. E ela fez um Homem-Aranha de corpo inteiro com 5 centímetros de altura, assim, um estêncil detalhado, né? E eu lembro que aquilo me encantou muito, né? Como que alguém tem tanta habilidade com tanto manejo, né? Com estilete, né? E ela foi a primeira mulher que eu vi estar num muro, pintando. Então, sem dúvida, a Kel é uma grande inspiração. E é uma inspiração profunda, né? Porque é uma mulher ali pintando, sai desse ambiente masculino, de homens, e leva para toda uma comunidade, né? Uma experiência, uma vivência, né? Isso é fantástico. Até ia perguntar justamente isso, como é que é chegar num ambiente que, ao meu ver, é muito masculino, né? Esse ambiente da arte de rua, da cultura de rua, da cultura punk. E como é que é chegar lá, uma mulher nesse meio e se estabelecer, né? E de repente, como você falou, está escrevendo sobre a história da arte, né? Está produzindo sobre a história da arte. Vamos dizer assim, está num local de liderança, né? Do movimento, né? Como é que é isso? Cara, então... O grafite, ele ensina a gente a chegar nos lugares, né? Para mim, 10 anos, 11 agora de grafite, é justamente sobre aprender a chegar, aprender a pedir licença, mas também às vezes invadir, né? Então, acho que a gente aprende um modo de circulação e de negociação com os espaços e com as pessoas, que é uma habilidade própria dos movimentos de rua, né? E, no caso, mais especificamente, o grafite, ele ensina como chegar e ficar também, né? E depois você sair. Porque tem essa questão de, às vezes, você chega, você pinta, seu trabalho não está lá 2 horas depois, né? Então, como você negocia com aquele espaço, né? E com as pessoas que estão ali, a ponto de situações como aqui na Avenida Paulista mesmo, no Túnel da Consolação, a gente tem pessoas que protegem o grafite, assim, não, esse grafite você não mexe, né? Enfim, várias histórias. Mas eu acho que nós mulheres, né, quando estamos na rua, é isso, tem várias questões muito complexas, né, de que parece que é uma sociedade que tenta mostrar que não é um espaço para a gente estar, mas que quando a gente se encontra, principalmente com outras mulheres, e é o movimento que eu tenho visto nos últimos anos, a gente se fortalece para reiterar que, sim, né, não só podemos, como sabemos estar. Então, na realidade, eu acho que é sobre... E dentro do campo do grafite, dentro do campo do grafite, entre grafiteiros homens e mulheres, tem alguma distinção, alguma resistência? Como é que é isso? Tem bastante. Tem bastante. Eu acho que, inclusive, foi um movimento de defesa também, né, da minha parte, de estratégia, me afastar um pouco, caminhar pela história da arte e voltar. Né? Eu não deixei de pintar nesses anos, mas foram isso, deixou encontrar outras maneiras de circular, porque... É esse movimento, né, de você ir num mutirão de grafite organizado por homens e as mulheres sempre aquela história que a gente sempre escuta, né, nos piores muros, nos muros mais baixos. Isso cansa, né? Aí teve um momento que eu, particularmente, falei assim, não pinto mais com homens. Passei anos pintando só com mulheres. Eu voltei a pintar em eventos mistos em 2021. E realmente eu não acredito em espaços segregados, assim. Eu acho que a gente precisa ter eventos com homens e mulheres, né? Recentemente eu fiz a produção artística do Pimp Nossa Cooperativa em Taboão da Serra, que é um projeto organizado pelo Pimp Marca Roça. E eu pude fazer a produção artística. E aí tinha sido
enfim, pouco tempo depois, 2 meses depois daquele episódio que teve com as grafiteiras se manifestando em frente da Itaú, em relação, aqui, né, na Avenida Paulista, em relação à exposição que Da tem... história do grafite. Da história do grafite, com várias contradições, inclusive essas, né, sobre, enfim, de que maneira as mulheres aparecem na história do grafite. E aí eu falei, bom, nada mais justo do que a gente fazer um evento 75% mulheres e 25% homens, né? E foi lindo ver, assim, de 35 artistas, 6 eram homens, 29 mulheres, né? Quando a gente vê isso, né? Até me questionaram, por que você não fez a curadoria somente de mulheres? Eu falei, não, cara, isso seria muito fácil na realidade, né? Como que a gente pode montar um muro onde você coloca a cada 3 mulheres, 4 mulheres, um homem, para ele ouvir outras conversas, sabe? Para ele entender Outra que vivência. Né? O homem é parte do problema e é parte da solução também, né? Faz parte da sociedade, ele né? precisa aprender a conviver, né? Porque nenhum dos dois vai desaparecer. Esperamos, né? Então, não queremos, né? A gente não cura a segregação criando mais segregação. Sim. Então, de que maneira a gente aprende com as convivências? Eu acho que Mesmo é um pouco assim, nisso. Pelo relato que você me traz, me parece muito que você tem uma história, e aí é uma coisa bem ampla, né, da sociedade mesmo, que acontece na sociedade em geral, que é a mulher sempre fazendo muito mais, tendo que fazer mais força para mostrar o mesmo trabalho, para chegar nas mesmas posições, né? Eu acho bem interessante isso, né? Não sei se isso acontece também no grafite, mas deve ser, né? Você mesmo falou, putz, tive que ir lá estudar, tive que, de repente, esse movimento de buscar uma formação de repente, para um homem não seria necessário isso. Sim. Mas para você né? Mas eu não vejo num lugar, assim, do esforço, talvez até seja, né? Não sei. Mas acho que é uma estratégia, sabe? Sim. É sobre a gente saber jogar capoeira, né? Acho que é um pouco nesse lugar para mim. Legal. Boa. Bom, falar com o Denner também um pouco. É linda a história e tudo isso que a gente está falando. Um conteúdo muito, muito rico. Denner, fala um pouco sobre sua história, infância, cidade, um pouco como você chegou na arte também. Certo, Henrique. Então, eu sou da cidade de Mauá, né? Crescido e vivido na cidade de Mauá até hoje. Na região do ABC, né? A gente tem uma atuação ali na nossa região ali. E minha infância, né? Não tive muito contato com arte, a não ser a arte urbana mesmo, a arte dos muros. Né? As pessoas que mais me influenciaram foram os grafiteiros lá da minha área mesmo, né? E depois de uma decorrência da vida, assim, que eu fui entrar numa faculdade, que eu fui entender um pouco da questão da história da arte também, né? E aí comecei a propor as minhas exposições também, né? E a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho aí, tanto autoral e também coletivo, né? Propondo exposições, né? E estamos aí, caminhando nesse caminho aí da arte. Denner, na parte acadêmica, você sempre gostou de estudar? Então, estudar não só a arte, mas escola também, seu dia a dia. Estudei em escola pública, né? Sim. Não tive muito incentivo da parte da escola a buscar um conhecimento acadêmico. Fui fazer minha faculdade já depois de casado, com filhos, com 35 anos que eu fui fazer minha faculdade. Sim. Fiz uma prova do Enem, consegui uma bolsa do ProUni e fui estudar o design digital, e foi aonde que eu também estudei a história da arte na faculdade. E aí começou a me dar esse olhar maior para essas questões de exposições e tal. Eu sempre fui envolvido com a arte, com a economia criativa. A gente fazia, mas nem sabia, não tinha nem esse título, né? Era se virar com a arte, fazer aquilo que a gente... Fazer dinheiro com o que a gente sabia fazer, né? Que é a economia criativa, né? E foi nessa decorrência, cara. Foi fazendo e desenvolvendo, mas o estudo mesmo foi posterior, assim, não foi algo... a gente foi estudando, fazendo, né? Era mais a prática mesmo, não tinha um estudo acadêmico. Quando eu entrei na faculdade, que me deu esse olhar de começar a fazer exposições, de participar de exposições, e de lá para cá que a gente vem cada vez mais se aprimorando, né? O estudo é constante, a gente está sempre buscando informações. Você também como professor, monitor de arte, né? Como você vê, quando você dá uma aula, você consegue enxergar essa influência, você influenciando de alguma forma esses alunos, não só com a parte técnica, mas também como modo de atuação que você tem, né? Porque você trabalha também o pleno da arte, não só
de fazer arte, mas de organizar também e estudar a parte acadêmica. Você sente a juventude, esses jovens, crianças ou adultos até, incorporando isso no dia a dia deles? Eu acho que a gente acaba sim, Henrique, influenciando sim, cara, porque é uma questão muito louca, né? A gente quase não vê corpos negros, né? Como artistas, né? Como curadores, né? Em posições de lideranças em instituições artísticas, né? E na escola mesmo, né? Não tive nenhuma referência artística de pessoas negras, nenhum artista negro me foi apresentado na escola, né? E hoje, quando a gente tem a oportunidade de se pôr como artista, ou de alguma vez tá podendo fazer alguma palestra e tal, a gente sabe que a gente não só tá levando a arte, mas muita representatividade também, né? A gente vê muitas pessoas que se identificam, né, com nossos corpos também, então é muito além só da questão artística, né? É uma questão de representatividade muito maior também. Isso é muito interessante, né? Eu tive agora alguns meses na Europa e aí a gente consome muita arte, né? A arte clássica lá, né? E é muito interessante a representatividade da arte clássica, né? É sempre uma pessoa branca, é sempre um homem, é sempre a mesma coisa. A influência deles, né? E aí eu queria entender, e aí dos dois, né? Como é que isso chega aqui no Brasil? Como é que isso bate aqui? Porque as influências, principalmente para quem é acadêmico, né? Elas acabam, vocês vão estudar a história da arte, vocês vão estudar esses grandes pintores, de que vem lá da Grécia Antiga, de cópia, né? De minimalizar o universo, né? Então, esse tipo de arte. E aí, de repente, a gente está numa sociedade que isso não se encaixa, né? Não tem nada a ver, porque nossa sociedade não é assim, né? Exatamente. É muito louco isso, porque a gente não tem referências, né? E até mesmo na questão da história da arte, eu vejo muita negação da arte africana, né? Pouco se fala da produção africana. Quando se fala da arte, só se olha para a Europa, né? E fala que o mundo começou na Europa, né? E sabendo que existiam povos, né, que produziam artes muito antes da Grécia, e a referência nossa é a arte grega, né? Aquele padrão europeu que é o que é ensinado, né? E a Maria também pode falar muito sobre isso, né? Ela fez agora um papel bem importante aí na curadoria da Bienal, né? Que também traz essas questões das artes, né? Dos povos produzidos, né? Dos povos originários aqui, né? E a arte mais num amplo mais completo, né? Não só nessa visão eurocêntrica, né, Maria? Ótimo. A gente estava aqui no roteiro até perguntar sobre essa participação. Eu acho que já está ótimo para fazer essa emenda. Já você falar um pouco sobre a Bienal. A gente ia perguntar um pouco mais para frente, mas o Denner já fez o gancho aqui perfeito. Já puxou. Vamos lá, vamos embora. Vamos falar da Bienal, um pouco da sua participação e também um pouco sobre a Bienal. O que você achou da Bienal, da representatividade dentro da Bienal? Bom, vou voltar um pouquinho. Acho que, pegando um gancho numa coisa que o Denner falou, eu não sei exatamente se a gente falta referências ou se a gente não está habituado a olhar para elas, né? Eu acho que elas estão aqui, mas tem um processo de baixa autoestima que faz parte da construção do projeto nosso de sociedade no Brasil. É o complexo de vira-lata, né? O famoso, né? Muitos nomes ele tem, né? E aí é isso, falta autoestima para a gente poder olhar para aquilo que a gente tem, né? Porque os nossos referenciais, eles estão aqui, né? Nós temos uma produção de arte afro-brasileira, como a gente chama, o Museu Afro-Brasil, ele existe para mostrar isso, né? Que existe uma produção da diáspora, né? Que vem do continente africano, que se estabelece aqui, uma que se cria aqui, uma que se cria nas relações. A produção indígena, enfim, as produções indígenas são múltiplas também. Então, acho que nós temos referenciais que nós não estamos treinados a olhar, né? É isso. O que é bom vem de fora, principalmente europeu ou norte-americano, né? E a gente para por aí. Essa Bienal em específico, eu tive a oportunidade de atuar como assistente pessoal de uma das curadoras, a Diane Lima, e com ênfase em pesquisa, produção e curadoria, né? O meu cargo tem esse nome enorme. E muito da minha atuação foi justamente pesquisando. Então, muitas das pesquisas entre os artistas que os curadores, eles tinham alguns procedimentos, né? Então, de trazer suas pesquisas, artistas que indicavam para poder estar presentes. Tudo isso em volta do tema da exposição, que são as coreografias do impossível.
e de que maneira que essas produções, esses artistas estavam coreografando maneiras de estar vivos e sobrevivendo e ajudando a imaginar possibilidades de vida em meio ao impossível, né? O que é o impossível? O impossível é essa sociedade da destruição, essa sociedade que recrimina, né, punitivista, colonizadora. Então, tem muitas camadas do que é o impossível. A exposição, com mais de 120 artistas, mostra isso, né, essas muitas maneiras. Então, eu fiz a parte de pesquisa de algumas das obras, alguns dos artistas. Por exemplo, o que mais me toca, o que, né, a gente sempre acaba tendo um preferido, né? Para mim é o Quilombo do Cafundó. E eu acho que é um ótimo exemplo de como reunir história, memória, arte, ancestralidade, pensando essa comunidade que é formada aqui no interior de São Paulo a partir de uma terra, né, de um conjunto de terras que foi herdado pelas pessoas que eram antes escravizadas de uma família. E essas pessoas passam, então, a criar o seu quilombo, a compor uma comunidade, né? Uma comunidade com língua própria, com modos próprios, né, de existir. E a sociedade em volta começa a tentar sufocar essa comunidade, né? Então, a gente, nesse lugar sempre da disputa de território, né? E é muito sensível quando a Bienal entende que precisamos... Isso aqui pode não ser arte no modo como a gente está acostumado a ver, não é uma obra que você coloca na parede, mas tem uma história, tem uma memória, tem pessoas, né? Fala sobre o maior da história do Brasil, de maneira mais ampla. E a Bienal está expondo justamente fotografias, né, históricas dessa comunidade. Bom, eu sou meio suspeita, né? Foi emocionante participar da Bienal de São Paulo, a segunda maior exposição do mundo. E justamente num momento histórico, né? Onde você tem uma curadoria majoritariamente negra, metade homens, metade mulheres, enfim... Inclusive, você trouxe muitas o catálogo aí, né, da Bienal. Trouxe o catálogo da Bienal. E era bem essa pergunta mesmo, sobre... Então, você sentiu essa Bienal, ela foi muito... Ela teve uma... de inclusão foi muito boa na sua visão. E você participou diretamente, principalmente, com questões de pesquisa e tal. Então, você achou que ela teve uma representatividade importante dentro do campo da arte e do campo da sociedade, na sua opinião? Sim. Eu admito que eu me pego em dúvida, às vezes, sobre esses termos, né? De fato, a gente pode pensar que a inclusão no sentido de que sempre esteve de fora, né? Mas está de fora depois do momento que alguém fala que não pode estar dentro, né? Então, o processo de inclusão ele já nasce de uma invenção que é a exclusão. A exclusão ela é inventada também. E nesse sentido, acho que olhando para a equipe de curadoria, olhando para os processos, né, os debates que nós tivemos, todo mundo ali é tão próprio do que faz que nunca parece que estivemos fora, né? Parece que sempre foi uma dificuldade maior de um sistema de enxergar isso, né? Quando a gente não vê a arte afro-brasileira sendo produzida, não é porque ela está de fora, né? São pessoas que não conseguem enxergar na realidade. Então, acho que é isso, né? Explicar 1 ano e meio, né, de processos é impossível, porque foi uma riqueza de debates, assim, sabe? Fantástica mesmo. Ó, fantástico. Vamos dar um gapzinho, que é o nosso intervalo. É um gap e a gente já volta com o nosso bate-papo aqui do Roda de Pogo. Salve! Voltando com o Roda de Pogo. Vamos falar com o Denner agora, meu brother. Queria que você falasse um pouco sobre o trabalho com a economia criativa, principalmente daquele projeto que vocês fizeram no shopping. E, pela minha percepção, foi um dos projetos que eu vi assim, funcionar de verdade a questão da economia, porque, aí é uma opinião, me parece que muitas atividades que eles colocam o termo economia criativa, parece ser uma cotinha de, vamos atender ali... Não, a gente precisa fazer atividades que realmente gerem a venda, que gerem um movimento, né, para esses artistas também viverem da arte. Muitas vezes eu acho que a gestão pública ela trata de uma forma não tão séria assim. Queria que você falasse um pouco, vamos falar um pouco sobre o projeto do shopping e depois você emenda algumas coisas que você faz a mais que eu sei que é ligada à economia criativa. Ah, legal, Henrique. Então, o projeto no shopping, cara, foi uma parceria, né? Eu recebi o convite
de uma ONG também, que faz uma atuação lá em Mauá, que é o Linguagem Periférica, em parceria com o Shopping Mauá Plaza lá em Mauá. Nós pegamos um espaço e montamos um projeto chamado Quilombo Business, que era justamente um formato de um quilombo para poder impulsionar vendas, dar visibilidade aos produtores, aos artistas, às produtoras negras, né, da nossa região. E foi muito bacana, cara. Foi um período que nós ocupamos lá um espaço no shopping e foi muito legal porque, assim, muitas vezes os produtores, né, a gente põe a nossa arte em locais que, às vezes, né, não tem a oportunidade de pôr num shopping, a pessoa põe ali na calçada do lado de fora do shopping, né? Às vezes no outro espaço. E aquele trabalho, às vezes, ele é depreciado porque ele não está, né, dentro daquela embalagem do shopping, né? E um exemplo bem claro disso foi a dona Márcia, né? Ela é uma empreendedora, é uma artesã, e ela expõe em vários locais ali na região do ABC, e sempre, né, nas feirinhas de artesanato, sempre, né, nesses espaços que já tem pré-estabelecidos, mas sempre com essa visão. O pessoal põe, mas põe bem no cantinho, põe lá num lugar, né? Como põe para poder falar que tem, né? E aí, quando nós colocamos o trabalho dela dentro do shopping, né, junto conosco lá, e trabalhos que ela falou, Daniel, às vezes eu passo um final de semana para vender 1, 2 peças, e no shopping em 2 horas ela conseguiu vender a banca dela toda. E é o mesmo trabalho que há 2 horas atrás estava lá na calçada do shopping e as pessoas não davam importância, né? Então, de colocar dentro daquela embalagem, dentro daquela estrutura, se deu valor, né? Então, a economia criativa, a gente tem que ter esse olhar, né? Porque para os artesãos, para as pessoas que produzem, né, nas nossas comunidades, né? E às vezes a gente não valoriza, nem às vezes não precisa nem consumir, mas de você curtir ali numa rede social, você impulsionar um artista local, é muito importante isso também, né? Tá. O Robocop tá falando aqui que vai soltar um vídeo aqui. Eu acho que é sobre esse evento mesmo. Essa atividade, eu acho que você pode até comentando em cima. Sim. Até tem uma pergunta legal para isso, boa, que você falou no meio da sua fala. Você falou sobre empreendedorismo, né? Uma palavra meio que está na moda. E aí eu tenho uma dúvida. Economia criativa é igual ao empreendedorismo? É a mesma coisa? Ou empreendedorismo é uma coisa embalada pela meritocracia, pelo faça você mesmo, meio embalada pela sociedade que a gente vive? Eu acho que elas caminham juntos, né? São coisas semelhantes, mas a economia criativa, eu creio que nem no meu caso, né? Eu sempre pratiquei ela sem ter esse título, né? Que é aquele lance da gente se virar e fazer dinheiro com algum talento que a gente tem. Sim. E tal. Então eu acho que aí... Que a gente gosta também, né? Exatamente. Então... né, ali é um exercício de economia criativa, né? Eu acho que o empreendedorismo é quando a pessoa começa a ter esse olhar mais empresarial, né? De pegar aquele produto né, aquele fazer artístico dela e transformar realmente num produto, talvez em aumentar a escala, pensar pontos de venda melhores, né? Aí já é um patamar mais especializado, né? E a economia criativa, ela sempre existiu, né? É o fazer da galera da periferia. É aquela tiazinha que pinta o pano de prato para sobreviver. É aquela que faz uma comida diferente também, a economia criativa, que ela tá ali com o fazer dela desenvolvendo uma renda, né? Então são várias vertentes aí que sempre existiu e hoje tem esse título, né? De economia criativa, né? Queria ouvir a Maria falar um pouco sobre isso também, sobre economia criativa e também de uma coisa muito importante que é a cultura dentro do eixo do desenvolvimento econômico do país, né? O turismo cultural, algumas coisas que são assim fantásticas que talvez o Brasil não explore com tanta eficácia. Né? Eu acho que até esse tipo de embalagem que é dado, né, para a cultura no Brasil, né, ou falta de embalagem, né, que é colocada aqui. Vende-se às vezes muito um turismo natural, mas não se vende, por exemplo, um turismo de cultura, sendo que, por exemplo, São Paulo é uma das cidades que mais tem cultura no Brasil, no mundo, né? Você não tem essa oferta em muitos lugares, em países desenvolvidos, né? Então, se puder comentar um pouquinho. Fala um pouco sobre economia criativa e também já emenda, se possível, essa sobre o eixo econômico central, né? A cultura dentro desse eixo.
Acho que economia criativa é bastante com o Denner. Eu vou me proteger no meu campo da história. Tá. Pensando isso que ele fala, que é muito... Né, a gente sempre fez, né? Sempre trabalhamos com... Sempre houve empreendedorismo, né? Entre as famílias negras, as famílias periféricas, sempre tivemos. E enquanto eu fui te ouvindo, eu lembrei de uma coisa que é no plano histórico, né? Aonde que a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, nas mulheres negras quituteiras, né, que montavam suas barraquinhas e juntavam dinheiro para comprar alforria. Né? As primeiras empreendedoras, né? Sim. Né? Então, eu fui te ouvindo e pensando assim, né? A gente tem tantos exemplos na história, né? Uhum. As baianas, né? A gente tem, enfim, diversos exemplos assim que a história nos mostra que a gente sempre fez, né? Só que aí isso era visto justamente como algo... não era considerado como algo do campo da economia. Mas a habilidade de negociação, de venda... Sempre gerou renda, né? Exato. Pra essa galera, né? E sempre uma renda coletiva, né? Sim. Acho que esse é um ponto muito fundamental. Sempre uma renda não só para mim, mas para os meus, né? Para os nossos. É isso. Maria, me fala um pouco sobre essa sua trajetória, esse envolvimento com os coletivos que tem. Fala como que você começou. Você falando que vem do ABC, já tem uma particularidade o ABC nessa questão da organização social. Ela já tem, e já é muito... Quem mora no ABC já respira muito isso também, né? E é diferente como se dá a arte até na capital e como se dá a forma de organização de arte no ABC. Aparentemente. Inclusive, emendando, né, se puder falar um pouco do seu trabalho lá na Pinacoteca de Mauá, lá, acho que é bem interessante também, um exemplo bem legal. Sobre acervo, né? Fala bastante aí com o tema que a gente estava falando aqui, né, de ser criativo na economia, né? É isso. Tá. Bom, falei um pouco da trajetória de como eu chego até o grafite. E em 2018, eu, junto com outras grafiteiras, depois justamente de notar diversas questões, né, no meio do grafite, a problemática de ser mulher nesses espaços majoritariamente masculinos, mas também de mulheres negras, né, com, enfim, eventos que você não tem mulheres negras pintando, né, a dificuldade de conseguir acessar espaços de reconhecimento do trabalho, exigência de habilidade técnicas, né, e uma suplementação, né, enfim, uma suplantação da habilidade poética dessas artistas. Eu, Nenê Surreal, Negana, Kel e Big Bacon começamos a pensar o que poderia ser uma rede de grafiteiras negras. Então, hoje nós temos um Instagram e um mapeamento de grafiteiras negras a nível Brasil, onde nós temos tem mais de 100 mulheres já mapeadas em todo o país. Deixa o Instagram aí pro pessoal seguir. @grafiteiras negras, com 2 Fs. Boa, isso aí. E justamente para a gente entender aonde estamos, né, quem somos. O mapeamento é um mapeamento bem complexo, né? Então a gente fez um mapeamento sobre renda, sobre filhos, se vive da arte ou não, outros trabalhos, né, que tipo de campo, para entender um censo mesmo, né, de quem são as grafiteiras negras no país e aonde estão atuando e de que maneira, assim. Isso é muito importante. E quem são? Quem muito são? Curioso. Muito importante. Eu ainda não consegui abrir todos os dados, assim, né? Mas acho que fala muito sobre onde a gente chega, né? Então, nós temos muitas mulheres mapeadas no Nordeste e no Sudeste. As outras regiões têm menos, né? Então, mas eu acho que, por exemplo, o Nordeste tem muitas mulheres mapeadas porque a galera de lá é muito organizada, né? Assim, consegue se organizar e se articular de uma maneira que, sinceramente, até assusta a gente daqui, porque é outro nível, assim, né? Acho que, enfim, é isso, né? Tem dado para mapear bastante gente por lá. Mas é isso, ainda tem uma etapa que é, por exemplo, a de organização dos dados para a gente poder, por exemplo, publicar, entender, fazer, né, de fato, um censo, assim. Isso é um documento, documento fantástico. E essas pesquisas... vai ficar para a história, né? Que fica para a história. Essas pesquisas, elas são... em todas as áreas, as pesquisas são o que direciona para onde a arte vai, ou para onde a área vai, ou para onde o conhecimento vai. E aí, eu me lembrei, vocês dois falando em relação a essa exclusão
ou essa não identificação da arte de rua ou da arte originária aqui do Brasil. E aí eu fico pensando, será que é porque a gente ficou muito tempo fora da academia? Porque essa galera da arte europeia que você estudou no teu curso, na tua graduação, essa galera já está na academia desde sempre, né? Então a gente estuda isso desde sempre. Será que esse caminho de tornar mais acadêmico esse trabalho não é o que vai, de repente, fazer com que esse trabalho vire a nossa referência? Eu acho que tem algumas questões assim no meio, que é sobre certos assuntos entrarem na academia, mas também a academia se abrir para facilitar os assuntos. Para a rua, né? Que acho que precisa ter uma abertura de ambos os lados. Às vezes me assusta quando eu vejo as pessoas falando assim, não tem que ir para a universidade. Gente, a gente precisa proteger as universidades públicas, principalmente. Sabe, assim, elas, enfim, com as cotas e com os últimos anos de investimento, né, de criação enfim, primeiro o governo Lula, que criou 63 universidades públicas no país, federais, sabe? Quantas famílias melhoraram suas condições de vida depois, né, da entrada dos seus filhos na universidade? Então a gente precisa proteger esses lugares, ao mesmo tempo que a universidade ainda é muito elitista, né? Então o lugar da universidade se abrir para os debates, né? Um exemplo, né, o curso de História da Arte na Unifesp, que no qual eu estudo, o qual eu faço. Em 2018, o ano em que eu entrei na universidade, foi o ano em que a grade do curso de História da Arte mudou e a matéria de arte no Brasil passou a ser obrigatória. Antes era uma eletiva. Então, quantas pessoas podem ter se formado em História da Arte na Unifesp, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, sem ter passado por arte no Brasil? Né? Hoje é uma obrigatória. Artes ameríndias, uma matéria obrigatória. Cheguei a participar de projeto de extensão sobre arte decolonial. Então, a universidade ela tem feito alguns caminhos, com limites ainda, precisa ainda de mais movimentação. Mas, por exemplo, recentemente, o professor Pedro Arantes, nós publicamos um livro juntos, agora vão sair mais 2 livros, com análises do contexto político contemporâneo. E ele por exemplo, um professor universitário, acadêmico da arquitetura e urbanismo, mas que está em contato com diversos coletivos, né, periféricos. Então, assim, tem esforços de professores e de estudantes. Eu acho que é isso, é a capoeira de novo, né? Tem que ter as duas partes. Sobre o trabalho com o acervo na Pinacoteca. Com acervo, sim. Acho que eu ia só fechar. Tem também, eu faço parte de mais 2 coletivos. Eu comentei o Grafiteiras Negras, Nacional Trovoa, que é um coletivo a nível Brasil de artistas racializadas, então mulheres negras, indígenas, de origem asiática, e aí de todos os campos, artistas, curadoras, críticas, enfim, são muitas mulheres, é um coletivo bastante importante, em que tem ocupado muitas instituições também, Pinacoteca do Estado, Inhotim, enfim. E também a Rede Lerra, que é a Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte. Essa é a nível Latinoamérica e México, Caribe. Então, também são esses os coletivos nos quais eu tenho atuado, né? E nesse eu faço parte do Comitê de Historiografia, e a proposta do comitê é pensar de que maneiras a gente escreve a historiografia da arte a partir daqui, né? De Latinoamérica e não mais de Europa. Sobre o trabalho, e tudo isso tem a ver com um projeto que eu faço com a Pinacoteca de Mauá desde 2019, onde a proposta é pensar o direito à memória nas regiões periféricas e descentralizadas. Pensar que é uma instituição que tem obras de artistas como Denner, por exemplo, né? Artista de Mauá, tem outros artistas que não são da cidade, mas são artistas importantes, Lazar Segal, Luiz Saciloto, Tomi Otaki, Regina Silveira, Sandra Cinto, enfim, artistas fundamentais para a história da arte no Brasil, artistas de Mauá, Denner, Thalita, Ramo Negro, mas é um acervo desprotegido, é um acervo que as pessoas da cidade não conhecem. Então, a proposta e a atuação do projeto é justamente de valorização do acervo, da memória, da história descentralizada, né? Sobre a gente ver exposição não só no MASP, na Pinacoteca, mas em Mauá, por exemplo, né? Por que não? Sim, claro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês têm consumido de arte ultimamente? Assim, nas mais variadas, música e tal. Começar pelo Daniel. O que você tem consumido de arte? O que eu tenho consumido de arte? Fora a sua e as suas, então, suas ativações. A gente acaba... Fora de tudo isso. Acaba se mergulhando nas nossas produções, né? Mas eu ainda, né? Ultimamente tenho visitado mais exposições, né? Recentemente estive na Bienal, né? Visitei também o Museu Afro. Tenho lido alguns livros também, né? Eu tô
recentemente estou terminando o livro do Laurentino Gomes, né? Escravidão, estou no volume 2. Enfim, é o ambiente que a gente vive também, né? Atualmente também estou à frente da Pinacoteca também de Ribeirão Pires, né? Então a gente também tem conseguido promover algumas exposições lá também, fazendo um trabalho não no nível da Maria, mas também semelhante de proteção de acervo, né? De conservação também do espólio artístico que temos lá também em Ribeirão Pires. Então a gente, além de produzir, a gente também, a nossa produção artística, a gente também tem esse olhar de proteger, né? De dar visibilidade aos artistas e proteger as obras, né? Que hoje a gente está podendo cuidar, né? Tá gerenciando também. Boa. E você, Maria, o que tem consumido de arte nesses momentos? Saindo do nosso trabalho, que é com arte também, mas o que você consome? Eu tenho buscado ler mais literatura, né? Porque eu tenho passado os últimos anos lendo tanto texto teórico que a gente acaba perdendo a poesia da vida, né? Então, eu trouxe até o livro da Octavia Butler. É uma autora, ela é a mãe da ficção científica, então eu estou indo para esse caminho. Literatura, ficção científica tem sido minha praia. Legal. Vocês, para nossa estante, vocês trouxeram algumas coisas também, né? Sim. Vamos começar. O que você trouxe aí, Daniel? Então, a gente... Né, eu trouxe algumas obras dentro desse campo da economia criativa, né? Um trabalho que nem eu te falei, a gente fazia e não tinha esse título, né? São alguns objetos que eu sempre trabalho com a técnica de orografia, então possibilita a gente pintar vários objetos, né? Então eu trouxe aqui algumas esses réplicas, com a bandeira do Brasil, isso, né? São algumas pranchinhas que a gente faz com madeira, que a gente recolhe mesmo do ciclo aí. Como chama aquela exposição sua? A Sobrevida. Exato. É uma série de obras que eu tenho que é justamente de pegar objetos que seriam descartados, ressignifico e se transformam em suporte para minha arte, né? Então eu tenho muito disso no meu trabalho, de pegar objetos assim aleatórios. Pinto tela também, mas mais objetos diferenciados assim, né? E aí aqui eu trouxe, né, essa réplica de uma pranchinha, né? Tem a réplica do skate também, que foi uma série de obras que eu fiz justamente para gerar renda e vendia, e ainda vendo, mas vendi aqui na Paulista, tentei vender também lá no centro de São Paulo também, próximo ali da Bovespa ali, no Calçadão, e também aí, né, levamos para shoppings, enfim. Então eu trouxe esses dois trabalhos aí, trouxe também um quadrinho que está aqui. Esse aqui, né? Exato. Que também é uma arte aí que a gente faz, né, com a técnica de aerografia, sobre a madeira. Então, qual que é o nome desse trabalho? Aqui atrás de mim. É uma série em que eu fiz uma mescla, né, com mulheres e plantas e tal. Sim. Então é uma série em que eu retratei algumas imagens fazendo essa fusão da mulher com a natureza, né? Legal. Exatamente. Maria, o que você trouxe aqui para nossas estantes? Acho que eu vou já voltar ali pro livro da Octávia, A Parábola dos Talentos. Boa. Então, a gente... É isso, né? Coisas importantes pra gente, né? Pra mim, a literatura e a ficção científica, especialmente, tem sido importante nesse exercício de... Primeiro que de voltar para o campo da imaginação, né? Eu acho que a teoria deixa a gente muito no real e isso às vezes é bruto, né? Sim, dói. Então, acho que tem me ajudado a imaginar, e não que seja uma imaginação fácil também, né? A Octávia, ela na parábola, ela está imaginando um futuro muito próximo do nosso, mas um futuro de guerra, um futuro de conflito, né? de um certo conservadorismo que vai tomando. Então tem muito a ver com a nossa realidade, né? Mas quando a gente põe na ficção, parece um pouco mais de boa de lidar, né? Então eu trouxe porque é isso, acho que a literatura salva. É mera coincidência. Mera coincidência. Ali você também trouxe outro livro e trouxe uma obra, né? Isso, eu trouxe o catálogo da Bienal. Para mim é isso, né? Tem sido quase um amuleto assim desse último ano, né, de trabalho intenso, né? Importantíssimo, né? E dos maiores eventos do mundo, né? Sim, é a segunda maior exposição, né? Segunda maior Bienal do mundo. Acontece aqui na nossa cidade, né? Então, é importante. E tem 3 textos meus, né? Acho que durante muito tempo escrever foi um processo complexo. Então, acho que ver 3 textos meus no catálogo da Bienal de São Paulo me faz pensar nisso. Eu pensando aqui, olhando para onde vocês chegaram, né? Eu fico pensando
Como é que vocês convencem o jovem da periferia que tem que ocupar esses espaços de poder, né? Que são espaços de poder, de decisão, né? Na curadoria de uma exposição, são exemplos que são dados, né? Como é que vocês convencem o jovem que ele tem que estar ali, né? Por experiência própria, é muito difícil, lá na Federação Paulista, eu convencer o jovem que ele precisa se institucionalizar, né? Ir lá, fazer uma associação, que ele já faz o trabalho, né? Ele já dá aula de graça, ele já constrói a própria pista, ele já reforma, já muda a realidade que ele vive. Mas quando chega na hora de se institucionalizar, falar, não, agora eu preciso de documento. E aí como é que vocês convencem essa cultura de rua, que vem muitas vezes de uma cultura punk, meio anárquica, como é que vocês convencem o jovem de que ele precisa estudar, que ele precisa ocupar esses espaços? Eu acho que é na questão mesmo das nossas atuações, né, cara? Exemplo. Exemplo, né? Referências, né? Como eu citei no início da conversa, né? Historicamente, né, no sistema formal de ensino, a gente não tem referências, né? Então, quando a gente vê alguém semelhante, né, conosco, assim, nesses espaços, né, de curadoria, né, de exposições, tendo a oportunidade de expor o trabalho, né, em instituições, eu acho que é muito, muito influenciador, assim, né? Acho que essa é uma das principais ferramentas, assim, é a nossa atuação mesmo, é o nosso exemplo. E né? dentro disso, até, é uma pergunta que flerta com isso, das suas participações também nesses conselhos de participação popular de cidade, estado, Sim. e essa sua experiência na gestão pública, porque é muito importante também. Você está dentro de um espaço, você faz a coordenação de uma pinacoteca de uma cidade importante como Ribeirão Pires. Além disso, você cuida ali da escola de artes plásticas, dentro de uma escola de arte grande, que é de Ribeirão. Isso é muito motivador, né? E traz muita coisa boa também para quem está ali participando. Fala um pouco sobre essas experiências e da importância de estar nesses lugares, nesses espaços. Mas rapidinho, antes do Denner falar, nós temos que dar um gapzinho. Um gap? Então, vamos pular esse gap e a gente volta com a resposta do Denner, beleza? Valeu. E aí, salve! Voltando com a roda de pogo. Bom, pergunta era pro Denner. Denner, falar um pouco sobre as participações nos conselhos municipais, estaduais e essa sua vivência aí como na gestão pública, nesse espaço muito interessante que você está ocupando. Legal, Henrique. Atualmente faço parte do COMPIR, que é o Conselho de Promoção e Igualdade Racial lá de Ribeirão Pires. É um espaço onde eu tenho aprendido muito, né? É um espaço de consciência, né? De luta, que está sendo muito importante para mim. Também faço parte do Conselho do FAFIC, que é o Conselho de Cultura da cidade de Mauá, né? E atualmente também coordeno o curso de Artes Plásticas na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires e também estou à frente da Pinacoteca. E é muito legal, né? A gente sempre fez a nossa atuação artística, né, de forma independente, sempre buscando os espaços aí públicos para poder desenvolver a nossa arte. E hoje a gente ter essa oportunidade de estar do outro lado é legal também porque a gente consegue promover bastante artistas, né? Legal, consegue dar visibilidade para bastante artistas. Esse é um projeto né, que eu tive a felicidade aí de dividir a curadoria aí com o Henrique, chamado Coleta ABC. Foi uma exposição que a gente reuniu artistas aí das 7 cidades do ABC e fizemos essa exposição circular, né, pelas 7 cidades. 29 artistas, 100 obras de arte. Exatamente. Né? Foi um projeto aí totalmente independente, que a gente literalmente levamos nas costas, né, Henrique? Totalmente nas costas. Mas foi um projeto muito importante, muito legal, né? E que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí ampliar ele e ter uma segunda edição aí. Boa. É um projeto nosso da gente ter uma constância, né? De poder dar visibilidade aos artistas, né? Legal, Denner. Sobre o... Pode falar aí, Bruno. Ia falar, a gente tem pergunta aí, né? Uma pergunta do... Não, era sobre... antes dessa pergunta final, até, eu queria falar sobre esse título que você recebeu de doutor honoris, que é um negócio muito legal, assim, muito importante. Então, foi através, né, uma indicação lá do pessoal da cidade de Mauá, né, pela Faculdade Febraica. Fiquei muito honrado, né? Nossa.
A gente fica até meio sem graça, né, de Não, receber mas esse título, mas merecidíssimo. é algo que às vezes é aquela questão da representatividade, né? A gente sabe o quão importante é para nós, mas também para a sociedade, né? Para os nossos semelhantes. Pros pares, então, né? Exatamente. Então, é algo que fiquei muito feliz em ter esse título, né? E estamos aí para desenvolver o nosso trabalho aí, dar visibilidade também para outros. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do nosso parceiro Josué Mendonça, perguntando sobre como é ser artista no Brasil, né? Mas contextualizando mais profundamente, dá para viver só de arte? Porque assim, a gente Dá para pagar os boletos? porque isso que assim, a gente quer saber. eu sou músico, tal, e assim, mas se eu fosse viver só de música, de repente eu teria que escrever um edital também, ser o administrativo, aí fazer a gestão, depois prestar conta. Eu só queria ser músico, só queria tocar minha bateriazinha ali, Porque vocês tranquilinho. mesmos passaram aqui que fazem assim muitas Vocês fazem coisas. um monte de coisa. Começar com a Maria. É possível viver só de arte? Não, seria o ideal, mas assim, é muito complexo. Fala um pouco sobre. Acho que a gente pode falar assim, eu posso dizer que eu vivo de cultura, né? Vamos Sim, deixar de maneira boa, mais açaí, ampla. boa. Boa. Então, sim, né? Tenho, por exemplo, com o projeto que eu faço com a Pinacoteca de Mauá, ido para um campo de gestão cultural. Uhum. E aí, por exemplo, nesse momento, estou na organização da exposição de 20 anos da Pinacoteca. Então, estou na gestão e na curadoria. Tenho um assistente de curadoria, tenho uma outra curadora junto comigo, tenho uma produtora dessa vez. Recentemente até foi engraçado, tem uma arquiteta também da última exposição. Eu que fiz a expografia, fiz a produção. Né? Então, acho que a gente vai também, com o tempo, se aprimorando para ter mais pessoas conosco, né? Sim. Então, acho que nesse momento eu estou assim, né? Conseguindo dividir o trabalho e não fazer tudo sozinha. Mas, no geral, é isso. Quem escreveu o edital fui eu, né? Tenho feito também curadorias independentes, né? Eu trouxe aqui uma obra que eu ganhei da Kelly Reis, Aqui atrás. que é uma artista que recentemente eu pude escrever o texto Lindo. curatorial Lindo. da exposição dela, exposição híbrida. Também a exposição Resíduos Mundanos, do artista mundano. Então, eu tenho feito curadorias e gestão. Então, eu vivo de cultura, né? Sucesso. De vez em quando a gente escreve um edital, né? Todo ano ganhando 1 ou 2 editais. Legal. Mas acho que faz parte, né? Tem que ser criativo, né? Tem que ser, tem que ser. Tem que desenvolver. E você, Tem Dani, habilidades. consegue? É que nem a Maria falou, a gente acaba tendo uma atuação mais ampla, né? Não é só no nosso fazer artístico, né? Para se viver da arte tem que ter outras competências, né? Desenvolver, aprender essas linguagens dos editais é muito importante, né? Para quem, né, quer ter esse ofício. Então, entender essa dinâmica dos editais, uma coisa que a gente tem se aprimorado, né? A gente tem, né? Atualmente a gente também está com uma produtora também, né? A Trevo Produtora, que é para justamente impulsionar, né, artistas e ajudar os artistas a escreverem os editais, né? Então, manda aí um abraço pro Tener lá, que é meu sócio. E também o Instituto Modernista também, que é um braço aí para a gente poder estar participando desses editais. Então eu acho que o artista, ele sim, tem que ser bom no que ele faz, né? Se ele vai tocar o instrumento ou se ele vai pintar, ele tem que sim aprimorar na técnica dele. Mas no nosso contexto social Se vira nos 30. é se virar nos 30, é chutar, correr, cabecear, bater palma, fazer o panfleto e tudo aquela correria que a gente sempre fez para poder as coisas acontecerem, né? Então é uma batalha árdua, mas eu acho que é muito compensadora, assim, fico muito feliz de hoje poder, né, levar o sustento para minha família, né? Eu mando aí um abraço aí para minha esposa Samara, para o meu filho Antônio, para minha filha Ana Clara. Então a gente tem também, né, nossas famílias, a gente tem nossos boletos para pagar, nossas contas. Então, além de fazer a nossa arte, expressar nossos sentimentos, a gente tem que também ter esse olhar, né, que é o lance do empreendedorismo, esse lance da economia criativa, fazer com que a nossa arte gere a nossa renda, né, com que a gente consiga, né, viver nesse mundão louco aí que E depois de uma aula dessa, né, já estamos caminhando pro final aí do programa, e depois de uma aula dessa, final da sessão, vamos dizer assim, né? Final da sessãozinha. Eu queria também perguntar para vocês, dar indicação de um filme, de um livro, alguma coisa assim, né? Uma música, o que alguma vocês coisa, quiserem. algum artista, alguma coisa pra gente consumir, né? Pra nossa audiência consumir também.
Eu vou ser tendenciosa, né? Leiam o que eu tô lendo. Boa, vamos lá. Octavia Butler. Por favor. Foi o livro que eu li mais rápido na minha vida, Kindred, Laços de Sangue. É incrível. Recomendo muito. Boa. Bacana. Denner. Bom, eu gostaria de recomendar uma obra minha, né? Um trabalho meu que não é só meu, em que eu tenho a oportunidade também, né? Junto com esse trabalho, que é o Palavra Pintada, em que eu convidei 12 poetas e poetisas, né? Da região lá do ABC. E é um trabalho que eu faço essa fusão, né? Entre artes visuais e literatura. Então, quem puder conhecer, né? Puder acessar o nosso site aí, palavrapintada.denerdesouza.com, vai conhecer as obras também e conhecer os poemas que me influenciaram. Então, E ele é um postal também. isso, exatamente. Agora Artes a gente integradas. Né? exatamente. Agora dessa exposição a gente desenvolveu esse projeto que é o Postal, né? Que ele é um postal e é um portal, né? Que você, através do QR Code, você tem acesso a esse site para conhecer essas obras literárias. Então eu tenho aqui o Macário, tenho a Kathleen Janner, tem a Winnie Arteira, são 12 poetas todos ali da região do ABC, e eu fico muito feliz de, além de levar minha arte, eu poder estar dando visibilidade para esses artistas aí. Então, E o Aristides, né? Seu Aristides, que foi um dos poetas também que faz parte conosco e nos deixou recentemente. Então, né, fica aí também a nossa homenagem póstuma a ele também, registrada aí nesse nosso trabalho também. Legal. Bom, chegando na reta final, infelizmente, porque se realmente a gente tivesse tempo, a gente ficava aqui conversando por 3 horas, 4 horas, porque é muita coisa potente, né? Muita coisa, assim, de representatividade, assim, muito, muito importante essa nossa conversa. E queria que vocês dessem um recado final. Maria, Denner, também o Bruno. E divulgue as redes sociais de vocês também. Aproveita para divulgar as redes aí. Beleza. Como a gente acha vocês. Legal, então. Primeiro eu quero agradecer, né, meu? Fico feliz aqui de poder dividir esse papo com vocês. Obrigado aí o convite, Henrique, ao Bruno, a Maria também aqui tá comigo aqui né, toda a produção aí que poder acolher a gente, né? Quem quiser conhecer mais meu trabalho, Denner de Souza Oficial, Souza com S, né? Ali no Instagram, no Facebook, consegue ter, né, um acesso com a gente, mandar alguma pergunta, encomendar algum trabalho, quiser conhecer o que a gente está produzindo. Então, é isso aí meu recado. Obrigado aí da oportunidade e estamos aí para somar, né? Continuar produzindo, continuar fazendo arte aí, que é o que a gente gosta e quer continuar fazendo. Bom, acho que também só quero agradecer, foi muito bom estar aqui, é bom estar com vocês, bom sempre encontrar com o Denner, e bom falar de cultura, é bom falar de arte, acho que ainda é pouco acessado, né? Tem barreiras ainda muito elitizadas em volta, então quanto mais a gente puder espalhar a palavra da arte, né? Pregar a arte, a gente precisa continuar fazendo. Então, muito obrigada. Meu Insta é sou_Menezes, sou de ser, não é alma, é ser mesmo, Menezes com S, e lá tem os outros Instagrams, Grafiteiras Negras, Rede Lerra, Falando em Arte, Pinacoteca Sigam Digital aí, Mauá. Isso aí. Tá tudo lá. Valeu, gente. Valeu, Bruno. produção. Quero agradecer vocês. Quando a sessão é boa, a gente fica com a cabeça feita, né? Então estamos com a cabeça feita aí. Obrigado pela aula. Realmente foi uma aula. Posso dizer, foi uma aula. Como professor também, né? Como professor também posso dizer. Isso foi uma aula que a gente teve. Então, muito obrigado pela presença. Para as pessoas não esquecerem de seguir a gente na rede social, para dar uma força lá. Roda de Pogo no Instagram, @Roda de Pogo. E se puder também fortalecer @Fed_Paulista de Skate e @Quintal do Ipiranga. Estou com a camiseta aqui do nosso campeonato para fazer a propaganda, o merchan. E se quiser, para conteúdos não tão interessantes, @Bruno Hupfer, HUPFR. Mas aí não são conteúdos muito interessantes. Encerrando mais um Roda de Pogo. A gente agradece aos nossos convidados, os nossos parceiros. Até a próxima. Valeu.